Muito boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus possa nos envolver nessa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nesse ano que completa 160 anos da primeira publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, é importante que a gente procure conhecê-lo bem, né? A FEB e a Federação Espírita Brasileira e a FEC, a Federação Espírita Catarinense, tem feito promoções aí, né, quanto à questão do Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, os nossos encontros, né, têm sido tudo baseado em temas do Evangelho. E eu escolhi hoje um tema do capítulo 23, chamado Estranha Moral. Mas antes de a gente entrar propriamente nisso, ou melhor, eu vou mostrar aqui o que tem de estranha moral. Porque no Evangelho ele consta algumas questões que é questionado, né? Onde Jesus fala a questão de odiar os pais, abandonar pai, mães e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão ou a espada, dependendo da versão da Bíblia, né? Então, a ideia é justamente a gente entender o que Jesus quis falar, porque dá uma impressão que ele está se contradizendo de todo esse missianato de amor que Jesus exerceu na Terra. Primeiro, a gente precisa ter uma questão seguinte: você estudar algo escrito e de acontecimentos muito antigos, traduzidos de várias línguas, você tem que contextualizar a situação com a época. 2000 anos atrás, não era igual ao que é hoje. O próprio conhecimento do que era mundo era muito menor. E ter cultura do povo também. Qual era a cultura do povo? Também é outra questão que tem que ser vista quando você está interpretando um texto, principalmente textos evangélicos. Mas para todo texto que vá se analisar, precisa ter isso daí. E as próprias figuras de linguagem que se utilizavam na época. Então, Jesus utilizou e muito naquela época dos costumes, da cultura, das palavras que existia na língua hebraica, né? Ou no grego, porque o grego se falava muito também naquela época, o aramaico. Só que eram línguas extremamente pobres em termos de vocabulário, né? Se a gente olhar a língua portuguesa, né, brasileira aqui, é extremamente grande o vocabulário de palavras, né, de expressões que existe na nossa língua. Só que naquela época, se não me engano, não chegava a 500 palavras. E eles tinham que se entender dessa maneira. Então Jesus sempre usava o vocabulário da época e todos os costumes do povo também. Por exemplo, ele sabia muito bem que havia uma briga feroz entre os hebreus e os samaritanos. A briga era tão intensa, né, que os samaritanos que vinham da Samária, eles chegaram a construir um templo para que eles não precisassem ir aquela viagem anual, né, que todo hebreu tem que ir. Eles chegaram a construir um templo na Samária para que eles não precisassem ir para lá fazer essa viagem. Então, um detestava o outro. Aí Jesus faz a parábola do bom samaritano, quando ele estava sendo questionado pelos fariseus, né, pelos senhores da lei, e Jesus coloca quem como herói? Né? O bom samaritano. Logicamente, tudo para mostrar tem o fundo moral. Mas não é essa a questão, só para dizer que Jesus realmente utilizava a linguagem da época. Ele não ia utilizar a linguagem de hoje, por exemplo, naquela época. Se assim já foi difícil de entender, imagina, né, se usasse o vocabulário de hoje. Então, isso é uma coisa importante quando a gente vai analisar qualquer texto. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele colocou somente ensinamentos de Jesus. Quem pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e folhear, estudar, analisar,
vai ver que ali não existe a história da vida de Jesus. Não, ele colocou os ensinamentos do Cristo. Kardec nos fala que pode-se questionar qualquer coisa que a doutrina espírita coloca, mas a moral é inatacável. A moral que a doutrina espírita traz, que é o Evangelho de Jesus reavivado na sua essência e na sua pureza, essa moral não há como atacar. E a gente viu, né, no passar dos anos, dos séculos, que realmente não se conseguiu atacar essa moral. Se atacou muitas questões da doutrina espírita, que também não conseguiram ser dissuadidas, demonstradas que não são realidades. Mas a moral realmente, que é a moral do Cristo, pura. E essa é a grande questão que a doutrina espírita nos traz. Por isso que nós tratamos o Evangelho, que é o terceiro livro do Pentateuco espírita, como um manancial de luz. E é isso que é. Todas são um manancial de luz, mas o Evangelho, ele é especial, né? Porque ele nos fala dos ensinamentos do Cristo. Então, eu vou colocar agora o primeiro, justamente para que a gente possa começar a entender o que é tirar o espírito da letra. Que é o que nós temos que fazer. Nós não podemos simplesmente ler e interpretar aquilo sem analisar profundamente, sem conhecer os detalhes que existem em cada história, né? Então, por exemplo, no Lucas, capítulo 14, nos fala sobre a questão de odiar os pais. Então o texto diz assim: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus coloca, né, que a pessoa tem que odiar o seu pai e sua mãe, os céticos, né, eles chegam a babar, né, de alegria quando vê uma colocação dessas no Evangelho. Só que aí que vem a questão. Não odeia, que eu coloquei até em destaque, ele tinha um significado diferente na época. Então, conforme nos dizia André Pesani, não é Pessim, é Pesani, né? Eu fui até pesquisar, que ele fala lá no final, né, Senhor Pesani. Eu falei, mas quem é esse Pesani, né? Um advogado na corte imperial de Lyon. Não fala que é espírito ali, eu até tentei procurar, não encontrei, mas não importa. O fato é que ele trouxe essa informação, que essa não odiar, quer dizer, non odite, em latim, kai ou misei em grego, me perdoem a pronúncia se estiver errado. Não quer dizer odiar, porém amar menos. O que o verbo grego misei exprime, ainda melhor expressa o verbo hebreu, de que Jesus se há de ter servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto quanto a um outro. Então, o odiar, ele pode ter o significado que nós conhecemos também de odiar. Então, você precisa ver a frase para entender o contexto. Como no português também tem, mas principalmente na língua inglesa, você tem palavras que você precisa escutar tudo para entender o que aquela palavra está significando. E conforme o contexto, ela muda o significado. E naquela época também já era assim, né? Então, como que ficaria substituindo o termo? Ficaria assim: se alguém vem a mim e amar menos, ou não amar igualmente, ou tanto quanto a um outro, a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então veja como dá um sentido totalmente contrário. Quer dizer, para ser discípulo de Jesus tem que amar a todos, sintetizando. Você tem que amar o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos e todos mais, para ser realmente um discípulo do Cristo.
Veja como muda o contexto se a gente pegar a palavra simplesmente, tá aqui, ó. Peguei Jesus, né, num erro aqui, e não é nada a ver. Então, tem um outro texto aqui, ó, em Mateus, que ele fala: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Isso é Mateus capítulo 10. Aqui dá a impressão, né, que ele está falando ao contrário. Porque lá ele fala que tem que amar, e aqui ele fala que quem amar o pai e a mãe mais do que ele não é digno. O que acontece? Os papéis, pai, mãe, filhos, avós, etc., que nós exercemos nessa vida terrena, são configurações terrenas da materialidade. Na espiritualidade, não existe essa questão de ser pai, mãe. Os espíritos até se entendem porque estão psicologicamente ligados à última encarnação. Mas na espiritualidade, nós somos todos irmãos. E continuamos sendo aqui na Terra. Só que aqui no grupo familiar existem esses papéis de pai, de mãe, de avós, de irmãos, que a gente vivencia, né, para questões reencarnatórias. Então, o que Jesus está nos dizendo é que a gente deve se desprender das coisas materiais, nessa frase aqui. Por quê? Porque pai e mãe representa a materialidade nessa frase. É difícil, eu imagino aqui principalmente as mães, né, imaginar que aquele filho ali não é seu filho realmente. É difícil, né, esse meu é muito, muito pesado, né? Quem que vai chegar agora, depois da evangelização, pegar seu filho e falar, meu irmão, não sei o quê, né? Até com o coração, vê umas mães até com o coração apertado aí agora já, né? Mas a realidade é essa, que perante Deus todos somos irmãos. Então esses papéis de família aqui que Jesus salienta em Mateus, ele está colocando como símbolo da materialidade. Então quando ele fala não é digno, por que não é digno? Porque a gente, para se elevar espiritualmente, nós precisamos deixar as questões da matéria para trás. Essa materialidade, ela não combina com a evolução espiritual, né? São coisas totalmente distintas. Ela serve muito bem aqui na Terra, assim como outras coisas, né? Que nem eu falei, Jesus não tinha muitos elementos, né, para trabalhar, e o que ele tinha para trabalhar para representar a materialidade, ele trabalhou e muito bem, né? Como um grande psicólogo que era Jesus também. Muito bem. Seguindo, tem uma de abandonar pai, mães e filhos. Essa também é de Mateus. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, o seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Aqui Jesus, de novo, ele coloca, né, as questões materiais, a família, as terras, e que nós teremos um prêmio no futuro, que é essa nossa evolução, né, herança a vida eterna, né? Nós já somos imortais, mas quando ele fala a vida eterna, é no sentido de sermos espíritos puros. A gente estudando a questão até onde a gente consegue compreender, né? Ser um espírito puro é algo assim que é difícil da gente imaginar um ser que seja sempre feliz. Vocês conseguem imaginar alguém sempre feliz? Que não tem mais nenhuma dor, não passa por nenhuma situação, né, bastante complicada, e que vive a sua vida para ajudar aos seus irmãos. Esse é mais ou menos como é um espírito puro, uma felicidade perene, né? Eu não sei, eu acho que todo mundo, né, teve aqui em algum momento um momento muito feliz. Um momento muito feliz. O nascimento do filho, uma boa ação que praticamos, né? A da boa ação é interessante, porque às vezes você, quando pratica a boa ação, você vai andando
você parece que está pisando em nuvens, né? Nem parece que tem 120 quilos que nem eu, assim, né? Até é bom, né? Se nós puder, quase volitamos, né? Mas realmente a gente se sente extremamente leve. Podia permanecer, né? Emagrecer um pouquinho, pelo menos, mas não dá muito certo. Daqui a pouco a gente já aterriza de novo, né? Mas esses espíritos superiores, eles se sentem sempre assim. Imagina prêmio maior que nós podemos querer do que sermos eternamente felizes, de podermos estar trabalhando, né, diretamente com Cristo e diretamente com o Pai Celestial, ajudando os nossos irmãos na caminhada. Nós hoje ajudamos já muitos irmãos nossos, né? Os familiares e tudo, só que a gente ainda não consegue ter essa felicidade, porque é a maneira que a gente interpreta. Muitas vezes a gente interpreta essa questão de ajudar como um peso em nossas vidas, eu estar ajudando um irmão, uma irmã. Não vamos entrar em detalhes aqui, né? Eu sei que existe particularidades, a questão daquele ser ainda muito indolente, muito parasitário, sabe, preguiçoso e coisa e tal. Mas a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. Nós estamos aqui para nos auxiliar. A questão reencarnatória nos mostra, né, que na nossa família reencarnam espíritos, normalmente eles falam simpáticos entre si, quer dizer, que vêm já reencarnando há várias reencarnações juntos e que já têm uma similaridade de sentimentos. E isso faz com que seja mais tranquilo. Mas, normalmente, vem a esse seio familiar um ser diferente. Não vem um ser de luz, mas vem um ser diferente. E que daí a gente até fala assim, mas como que essa pessoa nasceu nessa família, né? Tão diferente daquele pessoal. E eu aposto que na mente de vocês passou aquela pessoa extremamente difícil. Mas pode ser o contrário. Nós podemos ser os difíceis. E de repente vem um ser mais elevado para nos puxar. São duas situações que podem acontecer, né? Desafetos do passado que reencarnam no agrupamento familiar, né? Tudo isso para que a gente possa evoluir através do auxílio, aproveitando o amor dos laços sanguíneos, para que essas brigas do passado, as desavenças, sejam todas deixadas de lado. Às vezes é tão pesado essa rusga, essa mágoa que um tem com o outro, que a gente se sente melhor com o amigo do que com o nosso próprio irmão biológico. Então, nós temos que lembrar que ali, nessa família, não tem nenhum anjo morando nessa família. Todos nós temos débitos do passado. Todos nós temos coisas para serem resgatadas. E como fazemos isso? Nós precisamos trabalhar o sentimento do amor dentro de nós, que é o que o Evangelho de Jesus faz. Então, jamais Jesus diria uma frase dessas, né? Que se não amasse ele mais do que os pais, irmãos e coisa e tal, que não seria digno dele. Jamais, é totalmente incoerente essa frase, quando analisada sem parar para pensar e entender esse espírito da letra, como a gente fala na doutrina espírita, né? Uma outra questão, também esse está em Lucas, deixar aos mortos cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro, segue-me, e o outro respondeu, Senhor, consente que, primeiro, eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. As pessoas também, mas olha que falta de respeito, o jovem lá querendo enterrar o seu pai, Jesus mandando ele deixar aquilo lá para lá.
Como que pode Jesus, né, dizer para ele para que deixasse aquilo de lado, né, o respeito pelos rituais funerários, de repente a dor que esse jovem estava sentindo do pai ter partido. Mas na realidade, o que Jesus está nos falando aqui é que quem que são esses mortos, né? São aquelas pessoas que estão desligadas da questão espiritual. Ele não falava quanto à questão do rito funerário e coisa e tal que existe, né? Desde há muito tempo. Ele falava das pessoas que não estão se preocupando com o seu lado espiritual. Pessoas, falar, são pessoas sem religião, então. Pessoas também com religião. Porque o que é nós estarmos numa religião? É justamente da gente estar procurando se melhorar. Quando nós chegamos a qualquer igreja, templo religioso, seja o que for, simplesmente para bater ponto, para dizer, né? Cidade do interior, aqui São Bento já é maior, mas uma cidade que nem a minha no interior do Rio Grande, lá, as pessoas ficam olhando, você não foi na missa hoje. Estão lá, ó, apontando o dedinho. Por que isso? Porque é aquela vigilância. Então, muitas vezes a pessoa nem gosta de ir naquela religião, mas vai para não falarem mal da família dele. A minha família lá já foi meio estrambelhada desde sempre, né? Então, o pessoal já nem dava muita bola. Eu tinha uma incompatibilidade na época. O horário da missa era a hora que eu estava chegando em casa, né? Então, tempos de jovem, né? Aprontando as loucuras aí. Mas o fato é que Jesus, ele simplesmente dizia assim que deixasse que essas pessoas que não querem realmente aprender a realidade da vida espiritual, não querem evoluir, que elas ficassem com as coisas materiais. Porque a questão da morte, a questão dos enterros, dos rituais funerários, também é uma coisa da matéria. Espiritualmente não existe. A morte para a doutrina espírita não existe. Porque a vida é do espírito, não é do corpo físico. O espírito abandonou o corpo simplesmente não consegue ir adiante. Ele precisa estar ligado a esse espírito que comanda esse corpo. Ele é matéria. Como o próprio corpo espiritual, né, que as pessoas falam, mas então é o corpo espiritual. Não. O corpo espiritual, o perispírito, como é chamado na doutrina espírita, também é matéria. Esse não somos nós. Quem somos nós? Não sabemos nem nos descrever. Aí vem, é uma centelha de luz, um raio, não sei. E aí a gente pensa, pô, se a gente não consegue nem entender o que somos nós, espírito, imagina querer entender a essência divina, né? Como algumas pessoas querem procurar entender a essência de Deus, né? E não tem como. Primeiro vamos nos conhecer para depois conseguir. Conhecer a essência de Deus, somente espíritos crísticos como Jesus conseguem conhecer. Nem espíritos com uma evolução muito maior, mas que ainda não são espíritos de luz, eles também ainda não conseguem compreender. Quando chegar a um ponto que a gente não sabe exatamente onde, mas um ponto no espírito crístico, esses nós temos a certeza que eles são plenamente conectados com Jesus. E essa questão das pessoas que não estão nem aí, é a própria mensagem do Evangelho. Né? Jesus, quando manda os seus apóstolos pregarem, ele fala para eles que se chegar numa casa e nessa casa ninguém der atenção para eles, é para eles fazer a volta, chacoalhar a poeira das sandálias e ir embora. Porque essas pessoas ainda não estavam preparadas para ouvir. Como muitas pessoas realmente não ouviram, né, a mensagem que os apóstolos procuraram levar. Porque não estavam preparadas. E até hoje nós temos muitas pessoas ainda que estão totalmente desligadas dessa questão material, da questão espiritual, perdão.
simplesmente vivem a vida da matéria como se a matéria sem a vida espiritual tivesse sentido. Qual que é o sentido da vida material? Começa quando nascemos e acaba tudo quando morremos. Não tem sentido. Para que eu vou estudar? Para que eu vou me procurar acumular dinheiro se quando eu morrer, acabou tudo? Ainda a herança que fica para os filhos brigar, os herdeiros em geral brigar. Qual que é a questão da vida? Não existe isso. Tem que haver um sentido na vida. Agora, quando nós colocamos já a questão espiritual da continuidade, a existência da vida antes e a continuidade depois da morte do corpo físico, começa a se ter uma noção de um sentido verdadeiro para nós estarmos aqui reencarnando e para nós termos sido criados por Deus também. Deus não faz nada inútil. Tudo tem utilidade. Então é importante que a gente reflita, que nós não sejamos esses mortos, né, na vida, que a vida vai passando e nós não nos preocupamos com as questões mais elevadas que nós precisamos. Ah, mas eu tenho dificuldade porque o meu filho... Segue o barco, procura sempre ajudar, deixar uma cordinha, né, para ele encontrar o caminho. Mas cada um de nós tem o seu planejamento reencarnatório. E todo planejamento reencarnatório, ele vem justamente para que nós resgatemos os nossos débitos do passado, para que nós passemos por provações, para verificar se nós estamos realmente prontos naquele tipo de sentimento. Mas como assim? Porque uma questão é você passar por uma situação quando ela é mais tênue. Agora, quando ela é mais drástica, como é que fica? Que atitude que eu vou tomar? Né? Qual que vai ser a minha posição? Vou tentar fazer um exemplo rápido aqui. Vamos dizer que numa determinada vida, eu sou uma pessoa honesta. Eu me candidato a ser uma pessoa honesta. Eu passei por uma situação que eu mantive a minha honestidade, coisa e tal, maravilha. Aí você é colocado numa outra situação. Que, de repente, o seu filho, ele tem uma doença até aquele momento incurável. Um filho que você ama, que você adora. E um cientista descobre uma cura para isso. Só que ele quer $1 bilhão. $1 bilhão. E ele tem a patente, tem tudo registrado. E aí vem aquela pergunta: o que você faria numa situação dessa? Normalmente, as pessoas falam assim: pô, mas é meu filho. Eu ia lá e roubava. Se o cara descobrisse, eu chegava a matar ele pelo meu filho. Ninguém falou a resposta. Infelizmente, eu não ia poder fazer nada pelo meu filho naquele momento. Porque é a prova da honestidade. Eu não poderia jamais roubar, poderia conversar com a pessoa, tentar convencê-lo, né, a me ajudar a dar a fórmula para que o seu filho pudesse curar. Mas jamais poderia chegar e roubar, ou pior ainda, né, cometer um assassinato. Então, viram como as provas são diferentes? Por isso que a gente precisa passar, né? No colégio também é assim. Você faz uma prova de matemática lá no primeiro ano, vai bem, da segunda você já tem uma matéria maior, né, mais elevada de matemática, e você vai fazendo provas. Na nossa vida também é assim. Essa é a grande questão da evolução, né? E a questão da reencarnação, justamente, ela vem para nos resgatar nossos débitos, testar as nossas virtudes e fazer com que nós aprendamos a nos amar como irmãos.
É o grande objetivo da reencarnação, no final das contas, que nos aprendamos a nos amar como irmãos. Esse exemplo que eu citei é um exemplo, né, sem grandes construções, né, foi rapidão assim. Mas a realidade é, nós precisamos nos preocupar com o nosso lado espiritual. O próximo, não vim trazer a paz, mas a divisão, ou a espada. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Antes de me aprofundar um pouquinho mais, um detalhe nessa frase aí, as más línguas falam que essa questão da separar a sogra e nora nem precisava estar na frase, né? Isso aí já faz parte integrante desde que começou a ter os relacionamentos. Mas são más línguas, né? Eu não falo assim. Ninguém aqui ouviu falar de sogra alguma vez, né? Por favor. Mas essa questão, né? Não vim trazer a paz, a espada, é totalmente contrário se a gente não parar para analisar. Porque Jesus a gente tem como esse exemplo de amor. Tanto que Jesus nos fala que devemos nos amar como ele nos amou. Porque o amor de Jesus é um amor totalmente diferente do amor que nós conhecemos na Terra. De novo, pegando o amor de uma mãe pelo seu filho. É um amor maravilhoso. Mas nem se compara ao amor do Cristo. E é esse amor que ele exemplifica que está talvez próximo, isso nós só podemos supor, ao amor divino, que deve ser muito maior até do que o próprio amor do Cristo. Uma suposição. Então, como que ele vem dizer que ele vem trazer, né, a dissensão nas famílias, que vem fazer com que as famílias briguem se ele está trazendo uma mensagem de amor? Parece uma incoerência. Alguns falam, Jesus Cristo era um revolucionário, né? Mas só que revolucionário no sentido da guerra. Até porque os próprios hebreus na época esperavam a vinda desse Cristo como um guerreiro, que iria libertar eles do jugo de Roma. E entrou Jesus em Jerusalém montado num burrico, né? Então, cara, como, né, que estavam esperando ele montado num cavalo, né, um cavalo enorme, branco e não sei o quê, e com uma armadura dourada, e quando vê, entra Jesus lá num burrico com uma roupa da época, sandalinha da época, né? Como diria o pessoal, bem demodê, né? Então, o que acontece? Jesus, quando ele fala de trazer a espada, o que é essa espada? Essa espada é o conhecimento. É uma nova realidade que ele está trazendo. Porque se tinha um costume de vida, a lei divina, que era os 10 mandamentos, foi deturpada. Deturpada, confundida com as leis civis de Moisés. Foi esquecida, como aconteceu com a doutrina que Jesus nos trouxe, teve que vir o Espiritismo, que ele já programou isso, né? Ele previu no Consolador prometido que teria que mandar um outro Consolador. Ele já sabia que nós íamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com a mensagem desde dos profetas e de Moisés. Mas então, toda vez que surge algo novo, há muitas desavenças. Se nós pararmos para analisar nos dias atuais, acontece a mesma coisa. Descobre-se uma nova teoria, né? Aí a ciência, vamos partir do pressuposto que a ciência fez o seu trabalho. Não é aquela questão de chegar, acordei hoje com uma ideia nova e já divulga em todos os canais e coisa. Não, foi comprovado cientificamente, coisa e tal. Todos os cientistas ao redor do mundo, porque toda a questão científica, ela precisa de comprovações de outros.
uma pessoa dizer que comprovou não é aceito pela ciência como uma verdade. Então todos têm que, todos é maneira de falar, outros pares de cientistas vão fazer análise sobre aquilo para dizer se realmente aquilo é uma verdade ou não, que vai ser ou não aceito pela ciência. Mas vamos dizer que uma determinada verdade, a ciência ao redor do mundo concluiu que aquilo é verdade. Só que aquela verdade que a ciência está trazendo, ela vai mexer com interesses de poderosos, de pessoas ricas, né, de políticos não moralmente muito baixos ainda. E tudo vai acontecer, vai virar uma guerra, né? Uma guerra de retóricas. Hoje, com a internet, né? Na época de Jesus não tinha internet, tinha os fofoqueiros, né? Que corriam de um lado para o outro para levar as fofocas. Mas nem tem fofoqueiro hoje, né? Eu acho. Acabou, né? Mas tudo bem. Mas nós temos a internet, né? Nós temos a internet aí que faz essas fake news e coisa e tal. E se a gente não parar para analisar, para pensar naquilo que está recebendo, a gente entra nessa roda viva. E nós achamos que aquilo, tudo que vem de um fulano é uma verdade. E não é. Ah, mas eu sou fã, eu sou o fulano da música lá, é meu ídolo. Ele pode ser um excelente, um músico maravilhoso. Mas e a vida dele? A vida, como que era a vida dele? E nós sabemos de muitos que a vida era totalmente desregrada, imoral, e as pessoas têm aquele como ídolo e levam para a sua vida as mesmas imoralidades que aquela pessoa prega. Então nós precisamos identificar. Agora imagina naquela época, voltando à época de Jesus, né? Jesus então traz uma mensagem que vai totalmente contra os interesses dos ricos e dos poderosos, inclusive da religião. Não eram só as pessoas que tinham posses, eram também aqueles que detinham o conhecimento da lei, da religião, que pregavam a religião, e muitos deles, inclusive, estavam cheios de dinheiro, que ganhavam dinheiro explorando a credulidade do povo. Então, quando Jesus traz essa mensagem, né, de amor, de ajuda, de amarmos o próximo, de sermos todos iguais, realmente é como ele tivesse trazido uma guerra para aquela época. Caso contrário, ele não teria sido perseguido, e eles tentaram Jesus muitas vezes, chegaram a fazer algo que, quando Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, o próprio Pilatos falou: eu não vejo crime nesse homem. Mas como ele era um político e ele precisava ter o apoio desses senhores da lei, na época ele fez o quê? Ele lavou as mãos. O famoso ato, né, que hoje, até hoje, simbolicamente, fala: eu lavo minhas mãos, então. Porque ele precisava, né, do apoio das pessoas para manter o povo tranquilo. Na miséria, sofrendo, mas tranquilo. Então não é de varde que toda vez que vem um conhecimento, há toda essa balbúrdia, né? Agora, não ache que eu estou dizendo que chegou um conhecimento novo, nós temos que aceitar e pronto. É importante que seja discutido, que seja analisado, porque tem muita coisa que vem que não tem nada a ver. Hoje chamam de fake news, né? Tem muita coisa que roda por aí e que não tem nada a ver e que a gente precisa entender, precisa discutir. Mas nós temos que ter a caridade de aceitar as opiniões divergentes dos outros irmãos também. Que é algo que a gente não enxerga hoje muito fácil no nosso mundo, inclusive no meio religioso, onde as pessoas que têm uma opinião diferente são execradas, né, do convívio social, pais e filhos se separando, né,
sogras e noras continuam brigando, né? E nada, parece que a gente está lendo isso aqui e que como se tivesse sido publicado ontem. A impressão que a gente dá quando lê esse aqui é como se tivesse sido publicado ontem. Porque isso é cíclico, gente. Isso de tempos em tempos, quando há um novo despertar, uma nova realidade, essas questões vêm à tona e aí começam-se as discussões. Falo de novo, que são extremamente necessárias, mas discussões equilibradas, com base técnica, como se fala, e não simplesmente por, mas eu gosto de bala de hortelã e não gosto de bala de morango. Então, quem gosta de bala de morango, a partir de agora eu não vou mais conviver com eles. Não é assim que a coisa funciona. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças, respeitar a todas essas diferenças, né? E Jesus já nos alertava que o homem terá por inimigos da sua própria casa. Na Alemanha nazista, e isso eu sei até por umas cartas que uma amiga da minha bisavó escrevia para ela, porque a minha bisavó sempre mandava, né, alimentos para eles, tudo. E porque a Alemanha nazista ela ficou totalmente destruída. Naquela época não tinha essa preocupação de preservar civis, né, que nem sempre dá certo. Mas a realidade é que ela fala que, primeiro ela fala desses loucos nazistas. Então, nem todo o povo alemão era a favor dos nazistas. Ou você ficava quieto, ou você morria. E um detalhe que ela conta, que me marcou muito lendo essas cartas, em que ela fala assim que o vizinho do lado, casal que viviam mais de 40 anos com eles ficaram conduídos, por quê? Porque um outro casal de amigos, uma família amiga que eram de judeus, foram levados pela Gestapo. E o filho deles, quando viu que eles ficaram conduídos com aquela família, ele foi lá e entregou os próprios pais para a Gestapo. Mas isso foi aquela época. Nós tivemos, agora nessas épocas de política irracional, nós tivemos pais que não querem mais conversar com os filhos por causa disso. Então, veja como a coisa é grande. Por isso que a gente precisa conhecer, a gente precisa buscar o conhecimento. E, acima de tudo, nós precisamos trazer para dentro de nós esse evangelho de luz. Esse evangelho que ele nos traz a prática da caridade como o único caminho para a salvação. Sendo que a caridade, o sentimento mais expressivo que existe dentro da caridade é o amor. Mas não o amor que nós temos nos nossos relacionamentos. O amor que o Cristo nos ensinou. E esse amor nós somente vamos conseguir quando nós realmente nos decidirmos a estudar esse evangelho, que é esse manancial de luz, e que não está ultrapassado. Muito pelo contrário, é a solução para todos os problemas da nossa humanidade. Essa humanidade precisa mais do que nunca ter o evangelho de Jesus nas suas vidas. Precisa realmente deixar que Jesus entre nos seus lares e, acima de tudo, nos seus corações. No momento em que nós deixarmos que essa mensagem do Cristo entre dentro do nosso ser, nós nos tornaremos mais compassivos, mais benevolentes, mais indulgentes e conseguiremos perdoar a todos aqueles que nos ofendem.
Conseguiremos trabalhar o nosso orgulho, que é um grande fator de queda. O maior fator de queda que nós temos é o nosso orgulho. E é justamente aí que o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita trabalham, para dissipar esse nosso orgulho tão brutal que nós ainda temos em nossas vidas. Jesus jamais foi incoerente em suas palavras. Ele jamais disse algo que ia contra os seus princípios de amor que ele pregou na sua passagem e que até hoje continua enviando os seus missionários, continua enviando os ensinamentos como enviou através da doutrina espírita, para recuperar a sua mensagem de 2000 anos atrás, para que nós tivéssemos uma grande e maravilhosa oportunidade de desenvolvermos essa caridade dentro de nós. Então, toda vez que nós olharmos os textos bíblicos e nós virmos alguma incoerência em relação aos ensinamentos de Jesus, e lá está dizendo que Jesus fez tal coisa, paremos, pensemos, lembremos dessa figura chamada Jesus, esse irmão maior que até hoje zela por nós, que até hoje está trabalhando por seus irmãos menores e que veio aqui pregar uma mensagem do sublime amor que o Pai Celestial tem por nós. Porque o amor do Cristo é o amor mais puro, mais elevado e a solução para todos nós, na nossa vida individual, na nossa vida em comunidade, de todo o nosso planeta Terra. Fiquemos, então, com Jesus e Kardec. Obrigado. Muita paz a todos.